Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje, de sábado, vídeo que a gente costuma falar sobre macroeconomia, eu quero falar um pouco sobre o atual momento do Brasil, mas não olhando apenas dentro da Bolsa Brasileira e dentro da economia brasileira. Eu vou fazer um estudo das bolsas do mundo, vamos ver como elas estão se comportando nessa década, vamos chegar a algumas conclusões muito legais e o mais interessante é que a gente vai analisar o Brasil como se fosse uma small cap mundial. Tá? É bem interessante essa questão. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal. Depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, só para dar uma palhinha aqui, uma coisa rápida. É importante a gente citar que muitas pessoas gostam de investir em empresas small caps e as small caps elas são muito bem vistas por causa do grande potencial de valorização que elas têm e por causa do possível retorno que elas vão ter também, mas junto a isso atrela-se também um grande risco. E o Brasil é, de certa forma, uma small cap mundial e isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, antes da gente começar com o Brasil, vamos ver aqui um pouco sobre as próprias ações da Bolsa Brasileira para a gente ver como funciona isso. Bom, eu já estou aqui na minha plataforma e eu tenho aqui embaixo um gráfico do Ibovespa mensal. Isso aqui a gente está desde 2006 nesse gráfico aqui. Tá? E aí a gente tem aqui que o Ibovespa nesse período saiu aí de uns 38, 39 mil pontos para 91 mil pontos. Tá, vamos arredondar tudo, vamos imaginar que subiu aí uns 150%. Então, quando a gente pega aqui uma empresa, primeiro, antes da gente falar de small cap, uma empresa de qualidade. Tá? Uma empresa como Itaúsa, por exemplo, a gente está falando de R$2 e indo para R$11. Quer dizer, enquanto o índice da Bolsa subiu, enfim, 150%, Itaúsa subiu 400, 450%. Se eu pegasse outras empresas aqui de qualidade, por exemplo, se eu pegasse Bradesco, ele também teria subido bastante. Ó, se a gente pegar aqui o início, ele estava aqui em 7,45, por exemplo, hoje está em R$33,20. Várias outras empresas entrariam aqui também. Mesmo se você pegar a Ambev, que agora está com alguns problemas nos últimos anos, mais ou menos, vocês vão ver que se a gente pegar esse histórico aqui, ela valia R$2,44, ela subiu até mais do que a própria Itaúsa. Então aqui eu estou falando de empresas de qualidade. Essas empresas de qualidade grandes dentro do mercado brasileiro, eu comparo elas até com os próprios Estados Unidos, que a gente vai ver. Só que empresas menores, empresas small caps, quando elas são boas, elas acabam crescendo muito mais. Então o que a gente tem aqui? A gente tem, por exemplo, Equatorial. Se a gente pegar a Equatorial nesse período, ela saiu de R$6,80, hoje ela está R$82, por exemplo. Que é uma small cap que cresceu bastante. A Raia Drogasil eu não vou pegar aqui do início porque ela abriu capital depois, então eu vou pegar, por exemplo, aqui da metade. Ó. Se a gente pegar aqui, R$1,40, R$1,50, mesmo aqui, R$3, R$4, hoje ela vale 66. Então, quer dizer, a gente está falando aí de 3.000, 4.000%. Tá? E eu estou pegando aqui períodos longos, só que tem aí um potencial de risco também. Então, se a gente tivesse investido, por exemplo, numa Paranapanema, numa Pimã, por exemplo, a gente teria saído ao contrário, né? A gente teria saído de R$113 para R$19, por exemplo, e não faltariam exemplos, tanto a favor quanto contra. E o que eu quero mostrar para vocês é que as small caps elas têm um potencial de retorno grande, mas também tem um risco grande. E o que isso tem a ver com o mundo, né, como um todo. Então eu estou pegando aqui o Ibovespa já em dólar, para o pessoal não reclamar nos comentários, contra o S&P 500. Quando a gente pega aqui 19 anos, desde janeiro de 2000, tá, a gente tem que o Ibovespa saiu de 9.190 pontos em dólar e chegou aqui em 22.875 pontos em dólar. Tá, eu já fiz essa conta, mas eu posso fazer aqui de novo. E dá em torno de 145% de alta, 148%, tá? 2,48, é o inicial, 148% de alta.
Quando a gente pega o S&P 500, a gente tem hoje 2.851 e lá atrás a gente tem 1.394. Então 2.851 dividido por 1.394, a gente está falando de 104% de alta. Mesmo que a gente pegue aqui o menor valor, teve uma hora que a Bolsa Brasileira chegou a 2.880 pontos em dólar e o S&P 500 936, quer dizer, a gente teria inclusive ganhos mais expressivos na Bolsa. Por que eu peguei esse período? Para mostrar que mesmo com 3 crises nesse período, a crise da eleição do Lula de 2002, a crise de 2008, que aí afetou os Estados Unidos também, e ainda a crise lá do período Dilma de 2015, com toda a recessão econômica, o Brasil em dólar rendeu mais do que os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil cresceu nesse período e ele é como se fosse uma small cap mundial. Então isso mostra um pouco do que a gente precisa saber para a próxima parte do estudo. Aqui a gente tem um gráfico e esse gráfico aqui também é interessante porque mostra que a Bolsa dos Estados Unidos, apesar de toda essa alta aqui, ela mesmo assim ainda está atrás da Bolsa Brasileira em dólar quando a gente pega períodos mais longos. Então, se você estiver correndo um risco maior, e o Brasil é um risco maior, você tem uma tendência, como tem acontecido, de ganhar mais dinheiro do que as outras pessoas. Da mesma forma que se você investir numa small cap, você tem uma probabilidade de ganhar mais do que uma pessoa que investe em Itaúsa, em Petrobras, em Vale, em Bradesco e etc. Aí a gente passa para a segunda planilha aqui, que eu acho que é a mais interessante desse vídeo. Eu peguei aqui 9 índices de bolsas mundiais. Então eu peguei o CAC de Paris, DAX de Frankfurt, o KOSPI da Bolsa de Seul, o Nikkei da Bolsa de Tóquio, o Shanghai Composite, né, Shanghai Stock Exchange Composite da Bolsa de Xangai. Aqui tem o IBEX de Madrid, peguei de propósito uma economia que teve muita dificuldade. O IGPA de Santiago, uma economia dentro da América do Sul que provavelmente foi a que mais cresceu. O próprio Ibovespa, que é o nosso, e o S&P 500. Tá? Nesse período aqui a gente teve essas valorizações aqui ao longo do tempo. Tá? E a gente teve aqui, eu coloquei os números, né? Então quer dizer, aqui o IGPA de Santiago em 2010 foi o que mais subiu dentre todas essas. Então ele subiu 38%, por exemplo. Tá? E assim por diante. Primeira coisa, nunca, e aí eu repito, nunca, aqui nesses anos, o que ganhou em um ano foi o mesmo que ganhou no ano seguinte. Segunda coisa, a gente vê aqui, Brasil ganhou 2 vezes, Santiago ganhou 2 vezes, Shanghai Composite ganhou 2 vezes, a gente tem aqui a Bolsa do Japão ganhou 1 vez, a Bolsa de Frankfurt da Alemanha ganhou 2 vezes. Tá? E os Estados Unidos aqui, eu não sei se eu citei, mas ganhou 1 vez também. É interessante a gente ver que nunca foram 2 vezes seguidas. É interessante a gente ver que isso varia. É o que a gente sempre fala, né? A ação que sobe muito, ela fica cara. Então a tendência é ela regredir a média. Então uma outra vai ser a que mais vai subir. Dificilmente acontece o que aconteceu aí no Brasil em 2016 e 2017, que a mesma ação, no caso a Magazine Luiza, cresce mais do que todas as outras 2 anos seguidos. Outra questão aqui interessante é a gente ver que o IBEX de Madrid e a Bolsa da França, o CAC de Frankfurt, eles não tiveram nenhum pódio, quer dizer, não ficou entre os 3 primeiros. Na verdade, o CAC de Frankfurt conseguiu um terceiro, o CAC de Paris conseguiu um 3º lugar aqui em 2012. Então a gente vê aqui que são realmente economias que estão com maiores problemas. O normal em economias como o Brasil, como o Chile, que são economias mais periféricas, é ela se movimentar igual um small cap. Então ela tem anos igual àquela Paranapanema que a gente mostrou e anos igual a Equatorial ou igual a RD, por exemplo, igual a gente mostrou. Então a gente vê aqui que a Bolsa de Santiago, ela tem aqui 1, 2, 1, 2, mas também tem 8 e 9. Então quer dizer, ou ela fica nos primeiros lugares ou ela fica nos últimos lugares. Por quê? Porque Bolsa varia muito nessas cidades periféricas, né? Nos países mais periféricos, eles se parecem como se fosse um small cap. E o Brasil a mesma coisa, ele teve um período aqui muito ruim, 9, 8, 9,
e agora está um período bom, ó, 1-3-1. Então, quer dizer, o Brasil tem aqui 3 pódios seguidos, igual Santiago, aqui ó, 3 pódios seguidos. Antes teve aqui 3 resultados ruins seguidos. Se a gente quiser ampliar, ó, 4 resultados ruins seguidos. Isso aqui demonstra outra coisa. Demonstra que primeiro o dinheiro vai para os países mais ricos, ó, então quer dizer, pegou primeiro aqui Estados Unidos, pegou primeiro aqui Japão, pegou primeiro aqui a Alemanha, que são países mais ricos de 2012 a 2015. A partir de 2016, o mundo percebeu que esses países iam dar um retorno menor, então eles migraram para países menores, né, como o Brasil e como o Chile, por exemplo. Graficamente, a melhor forma de mostrar isso é dessa forma aqui. A gente vê que o índice de Santiago e do Brasil, eles têm vários anos aqui que ficaram negativos de forma inclusive forte. A gente vê que a Bolsa dos Estados Unidos, ela se comporta como se fosse uma renda fixa e um pouquinho variável, né, com uma volatilidade não tão grande assim. É claro que se tiver uma crise igual a de 2008, ela vai ter uma volatilidade maior, mas vai ser menor do que as volatilidades que a gente vê tanto em Santiago quanto no Ibovespa. A gente vê aqui ó, que foram poucos os anos que a Bolsa dos Estados Unidos teve queda pequena aqui em 2015, uma queda aqui um pouco maior em 2018, mas também quando a gente fala de altas, a gente vê que as maiores altas são do Ibovespa e da Bolsa de Santiago. Então esse aqui é um outro ponto, né, que a gente mostra dessa forma. Se você é uma pessoa que tem maior atratividade ao risco, é interessante que você invista em bolsas como a do Brasil, como a de Santiago, enfim, dentro do teu perfil de risco. Esse gráfico aqui também é interessante porque eu pego todas as 9 bolsas e dentre essas 9 bolsas vocês veem que a única que subiu os 2 anos seguidos foi exatamente o Ibovespa. Subiu em 2017, subiu em 2018, um valor que, se você olhar relativamente aos outros países, foi inclusive um resultado melhor do que o de 2017. Ó, quando a gente percebe aqui que em 2018 a bolsa acabou subindo mais do que todos os outros e teve uma diferença muito maior em relação aos outros, isso traz uma vantagem aqui para a bolsa. E aí vocês vão me perguntar, para a gente terminar o vídeo, 2019 a gente vê aqui que o Ibovespa é o 8º melhor e a Bolsa de Santiago o 9º. Quando a gente pega aqui, ó, todas as bolsas praticamente estão em alta, inclusive o Ibovespa está menos, a Bolsa de Santiago que está menos 1%, está aí indo para o 2º ano consecutivo de queda. A minha visão sobre isso é que nós dois, né, tanto o Brasil quanto o Chile, são parceiros comerciais fortes da Argentina. E com a crise na Argentina, muitas das empresas têm reportado prejuízos em filiais dentro da Argentina ou mesmo efeitos da hiperinflação, ou numa menor escala a gente tem ainda menor comércio exterior com a própria Argentina. Eu imagino que esteja muito ligado a isso. Esse efeito é pontual porque esse comércio exterior acaba migrando para outras áreas, então é muito possível que Ibovespa e Santiago, mesmo que não se recuperem esse ano frente aos outros, a gente deve ver uma recuperação mais para frente. Isso mostra, gente, por que eu gosto tanto de investir na Bolsa do Brasil e por que eu imagino ela, entendo ela como uma small cap. Essa semana a gente vai falar bastante sobre empresas small cap, empresas de turnaround, empresas que tenham um potencial de crescimento do patrimônio de forma mais expansiva. É claro que não é nada de outro mundo, eu não estou falando que é para transformar 1.500 em 1 milhão. Tá? Eu estou falando que você tem uma possibilidade de crescer a taxas mais fortes, como a gente viu nesse vídeo de hoje, mesmo pegando bolsas no mundo. A gente entende como é que funciona a Bolsa do Brasil, bolsas periféricas frente a outras bolsas. E dentro da nossa bolsa a gente tem empresas que devem crescer mais forte e bolsas que devem realmente aí explodir. A gente vai falar sobre small caps essa semana, empresas de turnaround, como eu falei antes, empresas que tenham esse potencial mais explosivo. Muito obrigado aí a todos por estarem assistindo. Abraços, bom final de semana e bons investimentos. Tchau, tchau.